Agora vamos falar das complicações que podem acontecer após o infarto. Começando a falar do choque cardiogênico. Quais são as características? Se eu tenho um infarto, o ventrículo esquerdo não consegue ejetar adequadamente, o débito cardíaco cai. Com isso, a pressão do capilar pulmonar, que é a pressão que está aqui, antes do ventrículo esquerdo, vai aumentar. Então tem um aumento muito importante do capilar pulmonar. Se a gente lembrar a fórmula da pressão, a pressão depende do débito e da resistência vascular periférica. Como o débito cai, para manter a pressão, a resistência vascular periférica tem que aumentar. Então, no choque cardiogênico, eu tenho uma alta resistência vascular periférica. Essas são as características. Baixo débito, capilar bem aumentado e aumento da resistência vascular periférica. Se eu tenho infarto do ventrículo direito, muda um pouquinho, porque vai para o lado direito, vai cair o débito, a pressão capilar vai aumentar, mas menos do que do lado esquerdo, a pressão venosa central vai aumentar bastante e a resistência vascular periférica também aumenta. Então a diferença aqui é que eu tenho um capilar que não aumenta tanto quando é VD, mas a pressão venosa central aumenta bastante no infarto do ventrículo direito. As complicações arrítmicas que acontecem pós-infarto. Mais graves, FVTV, se acontecer isso eu tenho que desfibrilar. FVTV sem pulso. As bradiarritmias também podem acontecer e elas têm duas etiologias distintas. Se for um infarto anterior, ela acontece geralmente por necrose do sistema de condução e o tratamento vai ser marca-passo, inicialmente transvenoso e depois avalia se precisa do definitivo. Se for um infarto inferior, muda, porque geralmente está relacionado com o aumento do parasimpático. A gente já viu na aula anterior, reflexo de Bezold-Jarisch, responde à atropina. Então, é diferente quando a bradicardia é pelo infarto anterior e pelo infarto inferior. As complicações mecânicas também podem acontecer. Eu vou desconfiar quando eu tenho um paciente que teve um infarto, geralmente um infarto com supra, que não teve reperfusão precoce, é aquele que passou de 12 horas, que não trombolizou, que não foi para o cateterismo. Geralmente acontece de 2 a 5 dias após o infarto. Eu vou ter um sopro e vou ter um choque com congestão pulmonar. É diferente do infarto de VD, que não tem congestão pulmonar. O pulmão está limpo no infarto de VD. Na complicação mecânica do ventrículo esquerdo, eu tenho congestão pulmonar. Quais são as possibilidades? Eu posso ter ruptura do músculo papilar, eu posso ter uma ruptura do septo interventricular, formar uma CIV, ruptura do parede livre do ventrículo, é gravíssimo, vai gerar um tamponamento, e o aneurisma ventricular. É importante a gente saber que quando você tem suspeita, tem sopro, tem congestão, tem que pedir o eco. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente vê uma CIV, uma comunicação interventricular. O exame para dar o diagnóstico é o ecocardiograma. Eu tenho essas duas complicações que elas têm que ser diferenciadas. A ruptura do septo interventricular, que vai gerar uma CIV, e a ruptura do músculo papilar. Quando eu tenho uma CIV, geralmente o sopro é bem rude, vários focos, ele é panfocal, e está mais relacionado com o infarto anterior. Por quê? Porque a DA, a descendente anterior, ela irriga o septo. Então, se eu tiver um infarto anterior, eu vou ter um problema na irrigação do septo, com isso eu posso ter uma CIV. Já a ruptura do músculo papilar é diferente. O sopro geralmente é regurgitativo mais em foco mitral e é mais comum do infarto inferior. Por que isso? Por que isso acontece? Eu tenho que lembrar da anatomia e da irrigação coronária. Esse músculo aqui de baixo é o músculo póstero medial. Esse músculo ele é irrigado pela coronária direita. Esse outro músculo é o músculo anterolateral. Ele é irrigado tanto pela descendente anterior quanto pela circunflexa. Então, como aqui a irrigação é única, se eu tiver um infarto inferior, um infarto da CD, eu posso necrosar esse papilar e aí sim eu tenho uma insuficiência mitral associada. Se eu tiver um infarto da DA, a circunflexa garante essa circulação e vice-versa. Então, a ruptura do papilar é mais comum no infarto inferior e vai dar esse sopro de insuficiência mitral. As complicações mecânicas também podem acontecer relacionadas ao aneurisma ventricular. O que a gente vai ver no eletro? Do aneurisma é um infarto evoluído, então tem onda Q, e eu tenho um suprarresidual com inversão de onda T. Dá para ver que isso aqui é um infarto antigo, porque tem onda Q, mas eu continuo com um suprarresidual. Se vocês virem um eletro assim, isso é um eletro de aneurisma ventricular. O que eu vejo no aneurisma ventricular no ecocardiograma? A parte apical do ventrículo não bate, ela fica mais parada, ela dilata. Qual o risco aí? Eu posso ter um trombo dentro do ventrículo. Então você vai considerar anticoagulação se tiver trombo no aneurisma ou se tiver uma disfunção ventricular muito grave, abaixo de 35%.
associado ao aneurisma. E a última complicação, a mais grave, é a ruptura da parede livre, porque vai gerar um tamponamento, olha só. O coração fica espremido dentro do pericárdio. Tamponamento, eu tenho que lembrar da tríade de Beck. B, bolhas abafadas, E, estase jugular e C, de choque. Se eu tiver tamponamento pós-infarto, provavelmente é a ruptura da parede livre e o paciente pode evoluir para AESP, atividade elétrica sem pulso. Lembra, tamponamento é uma causa de AESP. Geralmente o paciente, nesse caso, ele morre, porque é uma complicação muito grave, a mortalidade é altíssima. Qual que é a conduta se eu tiver uma complicação mecânica? Inotrópicos, para melhorar a contração, balão intraórtico. Como funciona esse balão? Eu insuflo o balão na aorta, durante a diástole ele dilata, ele insufla, certo? O que vai acontecer? Eu aumento a pressão diastólica, eu melhoro a perfusão da coronária, porque a pressão diastólica aumentou. Quando eu tenho a sístole, eu desinsuflo. Na hora que desinsufla, faz um efeito ventosa que ajuda o ventrículo a ejetar na aorta. Então, por isso que o balão intraórtico funciona, por esse efeito ventosa. Quando eu não posso usar o balão intraórtico, tiver algum problema na aorta, uma insuficiência aórtica ou uma dissecção aguda de aorta, não posso utilizar. E se eu tenho complicação mecânica, o tratamento é cirúrgico, não vai ter jeito. Tem um buraco entre os ventrículos, tem que ir lá e corrigir. Tem uma ruptura da papilar, tenho que ir lá e corrigir cirurgicamente. Então, quando eu vou pensar em complicação mecânica, sopro com congestão pulmonar pós-infarto, o diagnóstico é pelo eco e o tratamento é cirurgia.